One small step for man. Você já deve ter ouvido falar no telescópio espacial Hubble, ou visto algumas das belíssimas fotos do universo feitas por ele. Mas você já se perguntou quais são os tipos de telescópios que existem? Ou ainda, qual será o melhor telescópio para se fazer uma observação do céu? Afinal, como funcionam os telescópios? O primeiro telescópio foi inventado no século XVII pelo holandês Hans Lippershey. Ao saber da invenção, que prometia observar objetos distantes, Galileu Galilei ficou entusiasmado. Ele poliu um pedaço de vidro e construiu seu próprio telescópio, realizando a primeira observação registrada das crateras da Lua, em 1609. Além da Lua, o telescópio de Galileu permitiu que o astrônomo italiano realizasse observações e registros precisos sobre as fases do planeta Vênus, os principais satélites naturais do planeta Júpiter, os anéis de Saturno, batizados por Galileu de planeta de orelhas, e até mesmo o registro de manchas solares, o que lhe custou a visão. O modelo de telescópio utilizado por Galileu também é conhecido como telescópio refrator, ou seja, trata-se de um telescópio formado por lentes que refratam a luz. A lente maior é chamada de objetiva, pois é apontada para o objeto a ser observado. A outra lente é chamada de ocular, pois fica posicionada no outro lado do tubo, perto do olho do observador. Explicado de uma maneira simples, esse tipo de telescópio funciona assim: um feixe de luz do objeto observado entra pela lente objetiva e forma-se uma pequena imagem do astro em um ponto, chamado de foco. A lente ocular, colocada na outra ponta do tubo, faz com que se possa ver ampliada a imagem formada no foco. O maior telescópio refrator ainda em uso é do Observatório de Yerkes, em Chicago, que possui uma lente objetiva de 102 centímetros de diâmetro e um tubo de 19 metros de comprimento. Existe outra categoria de telescópios, os refletores. O primeiro telescópio refletor eficiente foi produzido por Isaac Newton. Por conta disso, esse tipo de telescópio ficou conhecido por telescópio newtoniano. Ele funciona de uma maneira bem simples: um espelho côncavo que coleta a luz do astro e outro espelho plano, inclinado em 45 graus, que reflete a imagem do astro para fora do tubo em uma lente ocular. O modelo de telescópio proposto por Newton é o modelo mais utilizado até hoje por muitos astrônomos. Os maiores telescópios refletores em uso possuem espelho primário de cerca de 10 metros de diâmetro, como o Keck, no Havaí, e o VLT, no Chile. Com o tempo, os astrônomos perceberam que poderiam criar telescópios para ver o que os olhos humanos não conseguiam ver, nem com os melhores instrumentos existentes na época. Percebe que quando o astro emite uma luz, essa luz chega até o meu olho, só que o que vai se aproveitar é só aquilo que consegue entrar pela minha pupila, aquela partezinha escura do olho, que é muito pequenininha. Então, se o objeto for muito fraquinho, é difícil de enxergar. Então, o que o telescópio faz? O telescópio tem uma lente desse tamanhão, por exemplo, que vai entrar bastante luz e essa luz vai ser concentrada para poder chegar no meu olho. De tal forma que, mesmo de um objeto fraquinho, como agora eu estou coletando uma quantidade de luz maior, eu consigo enxergar aquele objeto fraco. Então, é isso que o telescópio faz. É claro que existem astros que emitem radiação não só naquela parte que eu enxergo, daquilo que a gente chama do espectro visível, mas que emite também infravermelho, que é simplesmente o calor, que emite também raio-x, ultravioleta, raios gama. Então o que eu tenho que fazer? Como o meu olho não é capaz de distinguir isso, ao invés de colocar o meu olho no telescópio, eu coloco aqui, no lugar do meu olho, um aparelho que seja sensível a esse tipo de radiação. Então, essa radiação entra pelo meu telescópio, converge para aquele aparelho e aquele aparelho, de alguma forma, transforma aquela informação que ele recebeu para alguma coisa que eu consigo enxergar.
Um outro caso especial é quando eu tenho emissão de ondas de rádio. No caso das emissões de ondas de rádio, ao invés de ter um telescópio, eu tenho uma grande panelona, né? Uma antena parabólica. Então eu tenho uma imensa antena parabólica que recebe essas ondas, reflete, vai para um coletor também. Esse coletor transforma essas ondas que eu não enxergo em alguma coisa que eu consigo detectar. E é assim que então a gente descobre as radiogaláxias, por exemplo, que são grandes emissoras de ondas de rádio. Na Terra, as imagens observadas pelos telescópios sofrem com o efeito da turbulência da atmosfera. A luz que vem dos astros é constantemente desviada pelos gases atmosféricos, provocando as cintilações e piscamento das estrelas e a deformação de suas imagens nos telescópios. Por isso, uma saída foi levar telescópios ao espaço. Um deles é o famoso telescópio espacial Hubble. Lançado na década de 90, o Hubble revolucionou o mundo da ciência com imagens belíssimas e inéditas, feitas sem a interferência da atmosfera. Agora que você conhece um pouquinho mais sobre telescópios, que tal realizar a observação de algum astro mais de perto?